Olá, pessoal, uma ótima noite, sejam todos e todas bem-vindos. Eu vou aguardar só um minutinho, talvez a minha convidada não consiga participar da nossa live de hoje. O filho dela ficou doentinho e ela teve aí que dar um suporte para ele. Então eu vou aguardar uns minutinhos, ver se ela me responde, senão a gente começa aí a nossa live, tá bom? Então eu vou me apresentando, né, para quem é novo aqui no meu Instagram, quem nunca participou de nenhuma live minha, né, fiquei um tempo aí afastada. Agora eu tô iniciando, né, novamente as lives, né, coloquei esse cenário aqui do Instagram, não sei se tá muito bom, qualquer coisa vocês me dão um toque, tá bom? Então, pessoal, meu nome é Andreia, eu sou professora, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, mas hoje eu vim aqui não falar, né, como, não falar, não sei se tá bom assim, mas eu não vim aqui hoje falar como especialista, e sim como mãe. É claro que no decorrer aí da live eu vou estar falando aí para vocês, né, alguns pontos aí que são importantes para a gente ter um norte, né, em relação ao diagnóstico da criança dentro do espectro autista. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui, né, não sei se vocês sabem, hoje é comemorado aí o Dia do Orgulho Autista, e aí algumas pessoas, né, ainda, a gente vê alguns comentários aí das pessoas falando, nossa, mas o que tem, né, para comemorar em relação ao ter o autismo? Mas não é o autismo em si, e sim as pessoas que conseguem viver com o autismo, pessoas que conseguem, né, ultrapassar aí todos os obstáculos, prejuízos aí que esse transtorno ocasiona. E por conta disso, né, desde 2005, foi comemorado aí, começou-se, né, a ser comemorado aí o Dia, né, do Orgulho Autista, pelas pessoas que não deixou que o autismo aí prevalecesse na sua vida, né? Infelizmente a gente sabe que quando uma pessoa é diagnosticada com autismo, o que sempre vai prevalecer, né, para os outros é o autismo e não a pessoa, né? Muitas vezes se esquece que ali tem um ser humano, que este ser humano precisa de uma atenção como pessoa e não por conta, né, daquele laudo. Então, às vezes a pessoa fala, eu não sei lidar com uma pessoa que tem autismo, eu não sei lidar, né, com essas dificuldades que essa pessoa apresenta. Mas porque você está vendo aí o autismo em si, né, o transtorno, ou mesmo quando a pessoa tem uma síndrome de Down, uma deficiência intelectual, você foca, né, no transtorno, na deficiência e esquece que ali primeiramente é um ser humano. E a partir, né, dessas dificuldades, esse ser humano aí vai precisar de um suporte. Então, eu vou iniciando aqui, ela não me respondeu, acho que ela não vai conseguir entrar mesmo, ela ainda está no hospital. Então, eu vou iniciando, pessoal, aqui. Então, hoje a gente comemora o Dia do Orgulho Autista e eu tenho muito orgulho, né, do filho que eu tenho aí, o Bernardinho, que foi diagnosticado desde 2018 dentro do espectro autista. E o intuito de fazer hoje essa live com vocês, né, minha colega Camila, que também tem um filho dentro do espectro, né, ele tem 9 anos, e a gente ia falar para vocês um pouquinho, né, a realidade, a situação da mãe, né, de uma criança aí dentro de um espectro. E não só do espectro, né, gente? A gente sabe aí que crianças com deficiência, elas vão ter aí uma gama de necessidades que os pais precisam, né, estar presente para poder atender às necessidades dessas crianças. Quem tiver dúvidas depois pode ir perguntando, pode ir querendo tirar as dúvidas, né? Como a gente pode aí analisar o autismo na nossa criança? Será que desde bebezinho a gente já consegue identificar? Então as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando para mim no chat. E aquelas que eu não consegui responder na live, eu respondo em um outro momento, tá? A intenção aqui é que a gente consiga fazer em outros momentos lives, né, relacionadas não só ao autismo, mas também a outras deficiências, como intelectual, TDAH e assim por diante, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, hoje eu quero iniciar aqui com vocês, né, em 2022, o ano de 2021, a gente fez diversas lives falando sobre diversas temáticas, e o intuito hoje, então, é a gente falar um pouquinho sobre o autismo, né, como que o autismo, né, entrou na minha vida e que muitas vezes entra na vida dos pais também. Comigo ocorreu, né, a partir de 2016, finalzinho de 2016, quando meu filho já tinha feito 1 ano aí e 3 meses, né? E aí o meu filho estava se desenvolvendo de forma muito tranquila, né? A partir aí das observações pediátricas e minhas, porque eu já tinha um outro filho,
O Bernardo, ele já estava tendo aí um desenvolvimento de uma criança atípica, né? E por conta disso, né, a gente não ficou muito preocupado. Só que o que aconteceu? A partir de 1 ano e 7 meses, o Bernardo ele começou a ter uns comportamentos diferentes. Né? Uma criança que ia de mão em mão, que brincava, que comia de tudo. Né? Ele já estava começando a engatinhar, já babuceava bastante coisa. Ele, de repente, parou de dormir. Né, o sono dele era bem complicado, começou a se tornar bem complicado. Então eu dormia 2 horas, né, 3 horas no máximo à noite, porque ele acordava agitado. Isso quando não ficava gritando, né, porque aquele balbuciar, aquela forma que ele tinha de se comunicar com a gente acabou meio que desaparecendo. Parecia que meu filho tinha desaprendido tudo aquilo, né, que ele já sabia. E aí eu comecei a me dar angústia, porque eu já estudava sobre autismo, né? Eu já tenho alguns alunos aí desde 2011 dentro do espectro, só que a gente fica pensando, não, é coisa da cabeça, né? A gente começa a dar aula, começa a atender e acha que é coisa da nossa cabeça. Mas eu fui perguntar para o pediatra, e aí a pediatra me disse que, né, era coisa da minha cabeça, que eu estava querendo comparar meu filho, e por conta disso... eu tinha que esperar, né, o tempo do meu filho, porque cada criança tinha o seu tempo e eu tinha que respeitar, sem querer ficar comparando ele com outra pessoa. E aí, a partir disso, então, começou a me angustiar, porque cada vez mais ele ficava agitado, nervoso, ele gritava, né, ele tinha uma certa violência em bater com outras pessoas. E aí a gente começou a se questionar como, né? Que uma criança que ia com todo mundo, sorria, se divertia, de repente, né, começou a se tornar uma criança agressiva, uma criança isolada. Os brinquedinhos ele empilhava, né, ou deixava enfileirado. E aí eu falei, não, isso daqui não é coisa da minha cabeça. Fui para outro pediatra. E aí outro pediatra, a mesma história. Não, mãe, você tem que respeitar o tempo do seu filho, né? Cada criança tem seu tempo. E foi-se aí 4 meses, né? 5 meses, 6 meses e nada de ninguém me dizer. Até que um dia a escola me chamou, né? Ele estava no maternal, e elas começaram a me dizer que ele não se alimentava na escola, que ele também tinha um sono muito agitado, que ele era uma criança que não ficava no meio de outras crianças, ou ele ficava rodando, ou ele se isolava, né? E que elas já tinham pedido para a psicopedagoga analisar. E aí eu lembro, nunca vou me esquecer daquele dia, que estava a professora, a psicopedagoga e a coordenadora. E aí eu falei para elas, vocês acham que meu filho tem autismo? Elas meio que levantaram assim, mãe, a gente não pode falar, né, não sei o quê, porque os pais às vezes não aceitam muito. Aí eu expliquei toda a história, né, que eu já estava há mais de 4 meses aí, tentando ser ouvida por algum médico, e os médicos sempre me viam com a mesma história. Isso eu já tinha passado por 4 pediatras, né? 2 pelo convênio e 2 pelo SUS. E aí elas falaram, ele tem muitas características, mãe. Eu falei, então, por favor, né, me faça um relatório, porque eu preciso levar, né, para o pediatra, para quem sabe, então, ele consiga me escutar, né? Aí eu já coloco aí um ponto de referência e de importância também, a escola, né? Justamente porque às vezes o pai está sozinho nessa, gente. Infelizmente, muitas vezes, o pai, ele acaba, né, tentando ajudar o seu filho, só que os médicos não o escutam, né? E não é só a minha pessoa que diz isso. Pelo menos 70% das pessoas que eu conheço. Pessoal que está entrando, seja muito bem-vindo. Andressa, que está entrando agora, seja bem-vinda. O Rony, a Bianca, o Sérgio, que não estava subindo aqui para mim, a Dalva, Beatriz, sejam todos bem-vindos. Continuando então, né, a minha trajetória aí em relação ao autismo, foi quando então, né, elas me deram esse relatório, que aí uma médica então falou assim, se a escola, né, mãe, está dizendo que tem alguma coisa aí, a gente vai investigar, né? Então, como eu falei, a escola nesse caso ela é de suma importância, gente. Porque às vezes o pai é ignorado, né? Às vezes o pai, como eu ouvi, é louco, né? Foi o que eu ouvi uma das pediatras, que eu era louca, que eu queria fazer aí papel de médica. E eu já tinha passado mais de 4, 5 meses, né? Então a escola identificou, né? As professoras de educação infantil identificaram que meu filho não estava se desenvolvendo de forma correta. Comentei com uma amiga minha do AE, da escola que eu trabalho, né? Sou muito grata a ela por essas informações que ela me deu depois.
E aí consegui uma psicóloga, né, que fez aí uma análise do comportamento com meu filho, fez vários testes aí, né, com a ciência ABA, que depois eu vou comentar um pouquinho para vocês. E ela realmente identificou muitos atrasos do meu filho, e dentre esses atrasos estava aí a parte da linguagem, da comunicação e da interação, né, que é um dos pontos aí, uma das tríades aí do autismo. E quando eu passei nessa pediatra, ela já me deu encaminhamento para neuro, para psiquiatra, e aí começou a minha segunda luta, né? Porque eu fui no primeiro pediatra, ele já quis dar medicação para o meu filho, ele nem fez testes nem nada, né? Ele fez anamnese comigo. Para quem não sabe, a anamnese é quando ele vai perguntar, né, para os pais desde quando, né, teve a gestação até o nascimento da criança no primeiro ano de vida, para ver se teve alguma coisa aí que pudesse desencadear alguma doença, coisa do tipo. Ele pediu alguns exames, né, neurais, pediu também exames clínicos, né, que puder. Eu tô aqui reclamando que o povo tá fazendo barulho, gente, então já viu, né? Eles até sabem. E aí, o que acontece? Fiz todos os exames, né, para descartar qualquer outro diagnóstico, alguma síndrome e tal. Com a avaliação dessa psicóloga, né, o psiquiatra, a neuro, realmente identificou o autismo do meu filho. E veja, nesse período, né, de 1 ano e 7 meses, deste período já se passou muito tempo. Meu filho já estava com 2 anos e 3 meses. Então vejam, né, quanto tempo perdido aí que eu poderia ter, né, começado as intervenções do meu filho, e infelizmente isso não aconteceu. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, infelizmente, né, de todas as pesquisas que eu já fiz, né, eu gosto muito de fazer artigos e tal, voltados para essa área, e pelo menos 90% dos artigos que eu já estudei, que eu já fiz, até dos grupos, né, de mãe de crianças dentro do espectro, a gente identifica aí essa situação, né, de você ir no médico e o médico te falar que é coisa da sua cabeça, que é o tempo da criança. E uma coisa que eu aprendi, que eu já quero deixar logo no começo aí da live, gente, é que não tem tempo da criança, né? Esse equívoco faz com que os diagnósticos demorem 7, 8, 9 anos. Então, o que a gente tem é um marco de desenvolvimento. É claro que a criança ela vai aprender de um jeito, né? E esse jeito é o que pode ser rápido ou não. Mas a gente tem um marco de desenvolvimento. Eu trouxe até aqui para vocês que muitas vezes nós pais a gente fica meio olha, né, para esse manualzinho aqui, essa caderneta de vacina, né, que a gente recebe assim que a criança nasce. A gente simplesmente, eu por muito tempo utilizava ela apenas para registrar as vacinas do meu filho, né, porque a vacinação para mim sempre foi algo muito importante. Então eu sempre tive, né, a carteira de vacinação como um objeto aí para agendar, para anotar as vacinas do meu filho. Só que conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai aprendendo, a gente percebe que nós temos aqui um grande aliado para identificar o desenvolvimento, o marco do desenvolvimento da nossa criança. Aqui a gente tem, pessoal, todas as fases do desenvolvimento da criança. A gente consegue identificar o que cada fase essa criança precisa, né, adquirir, as habilidades que ela precisa adquirir, tanto na parte linguística como na parte cognitiva, motora e assim por diante. E, infelizmente, a gente, por falta de conhecimento, acaba aí não identificando a importância da caderneta, né? Então, nos vídeos que eu coloco lá no meu canal, eu já falei alguns momentos aí, né, dos marcos do desenvolvimento. E quando que é normal, vamos colocar assim, né, de atraso, não vou dizer atraso, mas de tempo que a gente pode esperar para cada fase do marco do desenvolvimento? 2 meses. Né, 2 meses para mais ou para menos, que a gente pode aí tá aguardando que aquela habilidade a criança aprenda. Se a criança passou de 2 meses, tá? Isso não sou eu, gente, são dos estudos que eu venho fazendo, né, que muitos aí especialistas vêm falando, tanto fono como psicomotricista e assim por diante, né? Que nós temos aí 2 meses para trás ou para frente, que essa criança tem que atingir aquela habilidade. Por quê? Estes marcos não foram criados à toa, né? O grande objetivo deles é que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento da criança, se ela realmente está se desenvolvendo. Se você percebe que, sei lá, com 9 meses, sua criança não olha nos olhos, ela não balbucia uma quantidade de sons, você passa com o objeto, ela não acompanha com os olhos, né? Ou ela não dá as mãozinhas para você, você precisa
Seja bem-vinda, acho que é a Ingrid, né? O Nildo, a Cássia, sejam todos bem-vindos aí na nossa live. O tema de hoje, então, né? Mãe, tá aí, seja bem-vinda. Após o diagnóstico aí do autismo, né? Tô contando um pouquinho a minha trajetória para vocês. E também dentro, né, dessa trajetória aí, dentro do espectro, eu vou dando algumas dicas para vocês, né, de coisas que me aconteceram, que ainda acontecem, e que às vezes nós pais, né, a gente fica muito perdido quando a gente começa a desconfiar de determinadas aí circunstâncias, né, prejuízos que a nossa criança tem. Então, por que é importante a gente avaliar aí o marco do desenvolvimento? Porque, gente, é uma bola de neve, né? Ela começa bem pequenininha. E aí um marco demora 2, 3 meses para ocorrer, depois outro marco, ela vai crescendo, crescendo, até que chega um ponto que você já não tem muito o que fazer, né? Porque os prejuízos foram gigantes. E aí até você conseguir de novo, né? Tentar amenizar esses prejuízos, já se passou muito tempo. Né? O Bernardo, por exemplo... A minha aluna, minha ex-aluna aí entrou, seja bem-vinda. Minhas duas ex-alunas, né? A Thaís e agora fugiu o nome. Mas sejam todas bem-vindas. Gente, a minha memória está ruim, então me perdoem. Né? Então, o que acontece? Quando a gente não identifica, né, esses desenvolvimentos da criança, eu já vi especialista falar para mim assim, mãe, é só um atraso. Mas, gente, um atraso é muita coisa. Então, veja, vou dar um exemplo aqui, né, da nossa realidade. Se a criança não é alfabetizada até a 3ª série, né, se ela não sabe ler e escrever, decodificar, interpretar e assim por diante, se ela até o 3º ano, essa criança ela não consegue ser alfabetizada, ela passa para o 4º ano sem saber. E aí vai passando. Quando ela chega no 6º ano, ela começa a reprovar, porque ela não consegue acompanhar, ela não consegue, né, ver aquelas atividades, aquelas habilidades e colocar na forma abstrata aí, né? Essa abstração dela não vai acontecer porque ela não teve todas aquelas habilidades que ela precisava para poder realizar determinada atividade. E aí essa bola de neve vai ficando gigante. Eu, como dou aula para os pequenos e para o ensino médio, a gente percebe muito isso. Né, jovens aí que não conseguem muitas vezes identificar um simples texto aí, né, dar o seu ponto de vista deste texto. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, não é uma coisa tão simples assim, não é simples atraso. É um atraso que vai causar diversos prejuízos. Né? O meu filho, como eu falei, ele tem o que a gente chama de autismo regressivo, né? Aquele que você vai perdendo as habilidades. Então, a criança se desenvolveu perfeitamente, né, como uma criança típica, né? Então, a gente chama criança típica aquela que a gente, né, supostamente não tem nenhum transtorno, não tem nenhuma deficiência, né, como a gente chama criança normal. Né? A gente sabe que todo mundo aí tem um pouquinho aí de dificuldades, né, cada um do seu jeito, mas é chamar de criança típica. Ou atípica, que é aquela que apresenta uma deficiência, um transtorno e assim por diante. Tá? Então, o meu filho é uma criança atípica porque ele não se enquadra, né, no marco do desenvolvimento aí que seria normal para todas as crianças. Então, quando esse marco surge, gente, não é à toa. É para que a gente possa identificar se essa pessoa está se desenvolvendo de forma aí correta ou não. É por isso que a gente vai nas consultas com o pediatra. E um ponto importante do autismo, ele é 100% clínico. O que isso quer dizer, gente? É pela observação. Então, não vai ter nenhum exame, por enquanto não existe nenhum exame que você faça para que identifique o autismo. O que tem são exames para descartar, né, alguma deficiência ou alguma síndrome ou alguma infecção, enfim, né, que possa estar ocasionando aquele prejuízo. Então, quando, né, a gente vai fechar o diagnóstico da criança, o pediatra, o neuropediatra, até o psiquiatra, enfim, o otorrino, passa por vários especialistas, né? Então, esse otorrino, por exemplo, ele vai pedir o Bera, né, ou audiometria, para ver se não é problema aí do som, né? Se a criança aí escuta bem. Porque uma das características da criança com autismo, que meu filho teve bastante, era você chamar, né? Bernardo, e ele parecia que não estava ouvindo, que ele não estava escutando. Né? Então, essa é uma das características, você falar com o indivíduo e parece que ele está no mundo da lua, né? Vamos colocar assim, mas ele está no mundo dele. Ele não consegue prestar atenção, ou a gente acha que ele não está prestando atenção no que a gente está falando. Né? Então, essa é uma das características. E aí, continuando a minha trajetória então, né? Que eu falo bastante, gente. Se tiverem perguntas, pode colocando aqui no chat, tá bom? Sejam todos bem-vindos quem estão entrando agora. Então, pessoal, a partir disso, então,
eu identifiquei, né, essas dificuldades do meu filho junto com a psicóloga que já tinha feito aí esses testes que eu havia mencionado para vocês. Começou a minha luta com o tratamento. Até então, naquela época, era só pelo SUS. Né? Aí me encaminharam para o CAPES, me encaminharam para uma psicóloga, me encaminharam para o psiquiatra, né? Que de 3 em 3 meses ele ainda passa, otorrino, fono, enfim, diversos especialistas. E aí, gente, começou uma outra luta, né? Que é o trabalho. A gente sabe que nós, mães aí que tem uma criança dentro do espectro, ela exige muito, né, da nossa atenção, do nosso preparo. Tem algumas fases que a gente passa após o diagnóstico, né? Muitas mães, muitos pais não aceitam o diagnóstico, choram, fica reclamando com Deus, por que Deus fez isso? Por que Deus me deu uma criança assim? Eu não merecia. Enfim, eu não tive nada disso, gente, até semana retrasada, e daqui a pouco eu falo por quê. Eu não tive o luto, né? O que as pessoas aí chamam de luto, que é aquele momento da não aceitação, da revolta, né? Da angústia, tudo isso que se passa aí após o diagnóstico, eu não tive. Porque, gente, como eu falei para vocês, desde 2011 eu estudo sobre o autismo e outras deficiências, né? Por conta dos meus alunos. Hoje estou até com a camisa aqui, ó. E aí, para mim, assim, o meu grande objetivo era atender às necessidades do meu filho. Eu não queria saber que ele tinha autismo, eu queria saber que eu tinha pouco tempo, ele já tinha perdido 2 anos e 3 meses. Quando a psicóloga fez o diagnóstico dele, ele já tinha 1 ano e 3... Gente, olha só, ele tinha 1 ano e 3 meses de atraso no desenvolvimento. Né? Então, se o médico tivesse me escutado lá atrás, quando ele tinha 1 ano e 7 meses, o meu filho não teria tantos atrasos, né? E aí, assim, a psicóloga começou com as terapias, eu nem esperei, né, o laudo do psiquiatra, assim que ela já fechou para mim o diagnóstico, né? Lembrando que quem dá o laudo é o neuropediatra ou o psiquiatra, tá? O psicólogo não pode fazer isso. Ele faz o quê? Os testes, né, de intervenções, os testes aí para poder realmente identificar o autismo ou outro transtorno ou deficiência, e a partir do relato, a partir desses testes, que é avaliado pelo neuropediatra, alguns neuropediatras, né, que são especialistas aí no autismo, eles mesmos fazem, né? Eu não tive essa sorte. A minha sorte foi a indicação dessa minha amiga, né? O meu filho ficou quase 5 anos aí com ela, o ano passado que ela deixou de atender ele por conta da pandemia e todos os impactos, né, que infelizmente a pandemia ocasionou, mas ela ficou 5 anos, quase aí 5 anos com meu filho. Isso para mim, gente, foi um divisor de água, né? Então, quando você tá aí, né, com uma pulguinha atrás da orelha, quando você começa a identificar algumas características do seu filho que não se enquadram numa criança típica, não espere. Procure um profissional que vai te dar suporte, que vai te auxiliar para que você consiga aí começar as intervenções. A intervenção precoce, gente, é vida, é o que eu falo. Porque o meu filho, no período que ele ficou com essa psicóloga, né, antes da pandemia, em 2019, ela já tinha conseguido diminuir aí muito dos prejuízos. Ele estava com 5 meses de atraso. Né? Então, para aquele 1 ano e 3 meses que meu filho tinha, agora eram 5 meses. Então, para alguns pode falar assim, mas tudo isso ainda? Só que, gente, para quem está dentro da realidade de uma criança que tem 1 ano e 3 meses de atraso, é uma vitória muito grande. O meu filho não falava, meu filho gritava, meu filho esperneava, né? E quem conviveu comigo, minhas afilhadas, minha mãe, via a situação do meu filho, né? Tinha às vezes que minha mãe me ligava na escola, Andréia, vem para casa que o Bernardo tá gritando sem parar. E era grito de 30, 40 minutos, né? Eu morava em apartamento na época e às vezes ele gritava. Falei, meu Deus, daqui a pouco, né, os vizinhos vão falar um monte, vão vir reclamar. Porque a gente sabe que não é fácil, gente, né? Você ficar vendo uma criança gritando, às vezes quem não sabe pensa que você tá batendo na criança, tá matando a criança, né? Então, às vezes também é empatia. Ainda bem que o pessoal lá nesse aspecto eu não posso reclamar. Eles tinham muita empatia em relação à situação do Bernardo, né? Então, para mim isso foi muito positivo. E é muito positivo para nós pais e mães, porque como eu falei, a gente tem todo um processo após o diagnóstico. E é um processo muito difícil, gente, porque você tem que pensar, né? No meu caso, eu tinha outro filho, precisava trabalhar, né? O trabalho para mim não era luxo, era uma necessidade. Só que eu precisava também tratar do meu filho. E aí comecei a faltar no emprego,
né? Eu sou funcionária pública, meu marido trabalha em empresa, então entre, né, a empresa e a funcionária pública, e quem é a mãe, né? Não tem jeito. Por mais que o pai tente te ajudar, a mãe é a mãe, né, gente? E aí a criança sempre quer a mãe do lado. E aí eu comecei a correr, ainda bem que eu tive diretores e tenho, né, ainda diretores aí muito humanos que tiveram aí, vamos colocar assim, compaixão, né, que tiveram aí amor à minha situação e me ajudaram. Né? Então foi um momento muito complicado, porque eu tinha que correr atrás de médico, fechar o laudo, que ainda não havia sido fechado, era só ainda suspeita, né? Tive que passar pelo convênio do IANS, na época eu estava no estado, e aí eu tinha que ir lá para Ibirapuera, depois voltar para Barueri, que é onde eu moro, e eu ficava muito esgotada. Teve um período que eu falei, gente, eu não vou aguentar, né? Porque pra gente é muito difícil. Quem tá de fora pensar, tá fazendo corpo mole. Mas não é fácil, porque você tem que ter as intervenções. E uma coisa que eu aprendi, gente, é uma coisa que eu dou de dica também para vocês. Quando você tem um diagnóstico, você não pode achar que você vai depender só do especialista. Eu precisei aprender. Eu antes aprendia como professora, agora eu estava aprendendo como mãe. Por quê, gente? Para cada, né, nível aí do autismo que a gente tem, é uma quantidade de terapias. Então, o meu filho tinha aí que fazer pelo menos, no mínimo, 20 horas aí de terapia. Lembrando, eu tinha que trabalhar, né? Então, foram os momentos aí mais complicados da minha vida, porque eu precisava trabalhar, precisava fazer a intervenção do meu filho, que tá ali brincando com a cachorra, e precisava cuidar do meu outro filho. E aí, para vocês terem uma ideia da situação, né, que era tudo isso, gente, meu filho mais velho, ele tinha que fazer uma cirurgia, né, para tirar a massa esponjosa e tal. E aí o médico tinha me dado encaminhamento para fazer os exames dele. E eu esqueci, gente. Eu voltei no médico, ele, mãe, você não fez o exame que eu pedi? Eu falei, não, doutor, o senhor não passou. Ele, não, o dia que você veio aqui, eu te dei esse exame, tá registrado. E aí, para mim, aquele dia foi um choque, né, porque assim, eu fiquei tão desesperada em tentar dar o suporte pro Bernardo que eu esqueci do Pedro. E não foi esquecimento por maldade, gente. Foi porque era uma carga, assim, que eu sempre tive na minha cabeça, né, desde quando eu tive diagnóstico. Eu não tenho tempo para perder. Eu preciso correr atrás para que meu filho consiga, pelo menos, ter uma vida mediana, né? Conseguir viver um pouquinho aí de forma mais tranquila, tentar viver em sociedade. Então, eu não tinha tempo, né? E aí, um dia que o Pedro chegou para mim e falou assim, olha, mãe, eu queria ser o Bernardo. Eu falei, não, ele falou assim, eu queria ter problema, o mesmo problema que o Bernardo. Aí eu olhei assim para ele e falei, por que, filho? Ele, porque aí você ia me dar mais atenção. Nossa, aquele dia foi doído, né? Porque por mais que você tenha amor pelo seu filho, por mais que você tente cuidar dele, às vezes, né, a correria de intervenção para lá, intervenção para cá, e no médico lá, outro médico aqui, você acaba esquecendo de outras obrigações. E uma dessas outras obrigações foi o meu filho Pedro. Depois desse dia, gente, eu sentei e falei, nunca mais isso vai acontecer. Né? Então, hoje eu tô no meu terceiro filho, né? Mas eu consigo ministrar aí o meu tempo um pouquinho para cada, para que eles não sintam, né, essa carência que meu filho mais velho sentiu. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque às vezes a pessoa acha que quando temos um diagnóstico, tudo se torna, né, em relação àquela pessoa. Eu fiquei por muito tempo vivendo para o Bernardo e eu esqueci de tudo à minha volta, eu esqueci de mim. Né? Eu não me cuidava mais porque eu não tinha tempo para me cuidar. O meu objetivo era tratar o Bernardo. E aí tinha as intervenções com a psicóloga, com o psiquiatra, com a fono, com a TO, no CAPS, né? E tantas outras coisas, a ecoterapia, enfim. E aí eu não tinha muito tempo, porque quando eu chegava em casa eu tinha que trabalhar essas habilidades. Né? Então, quando a gente tem uma criança aí dentro do espectro, a primeira coisa que você tem que fazer, né, tem todo aquele processo emocional que a gente passa. Como eu falei para vocês, naquele momento eu não tive. Por favor, Bernardo. Eu não tive, fui ter recentemente, né? E aí eu fui atrás do que eu podia fazer. Mas enfim,
Consegui, né, as intervenções, meu filho estava evoluindo, ele demorou aí bastante tempo, né, para conseguir falar. Meu filho, ele não falava, né, ou melhor, ele não se comunicava da forma que a gente precisava, nem apontar, gente, ele apontava, né? Demorou muito para ele ter esse processo de apontar o objeto ou te levar, né, até o local, demorou-se muito para que meu filho conseguisse atingir esses marcos aí, essas habilidades. Mas a gente conseguiu, né? Quando ele fez 4 anos, ele começou a desenvolver a ecolalia. E aí alguns devem perguntar, o que será isso, né? O que é ecolalia? A ecolalia, gente, é repetição, né? Então, assim, meu filho ouvia um desenho, ele repetia. Ele ouvia um desenho, ele repetia. E aí eu fiquei, aí eu tava me achando, porque até então eu não tinha essa noção, né, desse conceito. Por mais que a gente estude, às vezes passa aí o conceito e a gente não se toca até que ele ocorra. E aí eu falei, nossa, mas como o Bernardo é inteligente, ele assistiu Nemo, ele repetia muito, né, o desenho do Nemo, ele sabia todas as falas. E aí um dia eu me dei conta disso porque ele estava brincando com um carrinho, e aí ele falou uma fala e logo depois, né, o pai do Nemo falou. Aí eu falei, não é possível. Aí eu olhei de novo, o Nemo falou alguma coisa, antes ele falou, a Dory falou e ele repetiu antes. E eu falei, gente, como que é muito louco esse negócio, né? Porque como que pode a criança não consegue conversar comigo, mas consegue gravar a fala dos personagens? Aí eu contei pra psicóloga, contei pra fono. Detalhe, gente, de fono eu troquei, se eu não me engano, foram 5 vezes. Psiquiatra foi bastante também. Porque é muito difícil, gente, você encontrar um psiquiatra que realmente vai atender aí às necessidades do seu filho. Eu sempre relutei muito em relação à medicação, né? Eu nunca quis medicar o meu filho, até há pouco tempo, né, que ele começou a tomar risperidona. Eu sempre confundo melanina, né? Ai, gente, eu sempre confundo, né? Mas aí o hormônio do sono para que ele pudesse dormir, né? Que ele tinha muita dificuldade aí para dormir. E o risperidona faz 4 meses aí que ele entrou com a medicação porque ele estava muito ansioso, muito agitado. E aí foi uma forma, né, que a gente, junto com o psiquiatra, que ele está aí já há mais de 3 anos, né? Depois de um bom tempo eu consegui aí um pediatra que eu me sentia, né, com confiança em relação a ele, porque eu não queria um médico que olhasse para o meu filho e falasse, você tem autismo? Vou te passar a medicação. Eu passei por muito, gente, tanto particular como do SUS, que simplesmente olhou o meu filho e queria medicar, né? Não é que eu sou contra a medicação, mas eu acho que tem que ter toda uma preparação para que você possa falar, olha, ele realmente precisa dessa medicação. Né? Eu sempre tive muita preocupação para que meu filho não viciasse em determinada medicação e tal. Então, eu sempre ia no que diz respeito às intervenções. Eu queria que as intervenções dessem certo. Se realmente não desse, né, como por conta da pandemia, aí meu filho ficou muito agitado, eu falei, agora eu preciso de um medicamento. Né? E aí o médico deu risperidona, que está fazendo bastante resultado com o Bernardo. Mas, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tenham cuidado, né, com o especialista que vocês forem procurar. Nunca fique numa única, né, opinião. Vá atrás de 2, 3, pelo menos, para que você possa fechar o diagnóstico da sua criança. E tenha cuidado quando ele logo de cara te medicar, né, medicar a sua criança, porque é interessante você primeiro ter uma avaliação. Lembrando que eu falei para vocês, autismo é análise clínica, é observação. O que eu fiz muito quando eu tinha as terapias com a psicóloga, eu anotava o que o Bernardo fazia, né? Então eu anotava porque a gente, querendo ou não, é falha, acaba esquecendo. E eu queria que ela me justificasse, me explicasse, na verdade, né? Por que ele fazia aquilo e como que eu poderia ajudá-lo. E aí essa psicóloga me ensinou um conceito que até então eu não sabia, que era a ciência ABA. Né? E essa ciência ela vai trabalhar com a análise do comportamento aplicada, que é o significado da sigla, que muitas crianças, né, com deficiência intelectual, TDAH, enfim, e o autismo, propriamente dito, vai trabalhar essa parte comportamental. O problema do meu filho, né, os prejuízos do meu filho são comportamentais. Então, a gente precisa trabalhar isso. Ele tem alguns prejuízos cognitivos, né, no que diz respeito aí à função executiva. Eu sei que é palavras aí bem, né, muito fora da nossa realidade, mas o que seriam as funções executivas? Ela vai contribuir para as nossas atividades diárias, né? Então, por exemplo, escovar um dente, eu estou colocando de forma bem resumida, tá, gente? Ela é bem mais que isso.
mas escovar os dentes, tomar banho sozinho, colocar roupa, né? O meu filho até hoje ele não escova os dentes sozinho, né? Ele tem uma dificuldade sensorial muito grande. Daqui a pouco eu já vou falar, eu sei que é 1 hora, mas daqui a pouco eu já falo para vocês um pouquinho das características que talvez você possa identificar da sua criança ou de algum amigo e assim por diante, né? Que você pode dar esse suporte. Por quê, gente? Quanto mais a gente demora para fechar o diagnóstico, maior será aí, né, o aumento dos prejuízos dessa criança. E aí essas habilidades para a gente conseguir depois diminuir, né, ou ter essas habilidades, ela acaba ocorrendo aí de forma mais demorada. Por quê, gente? Eu vou tentar explicar de forma bem... Eu quero, assim, deixar o mais simples possível, porque o objetivo dessa live aqui é dar uma luz, né, para os pais aí que percebem alguma coisa, que identifica alguma coisa na sua criança, que às vezes o medo não deixa, né, buscar as informações adequadas. Mas o que eu digo aqui, primeiramente, gente, abaixa o preconceito, né? Como eu falei no começo da live, não é o autismo que vai predominar na sua criança. É a sua criança que predomina o autismo. O autismo, ele só vai demorar, dificultar um pouquinho as habilidades, as aprendizagens que essa criança vai ter, que no decorrer da vida dela, atingir. Quanto mais a gente demora para conseguir combater, né, essas dificuldades que essa criança tem, maior será a nossa bola de neve. E aí, quando a gente vê casos, né, de pais que deixam seus filhos amarrados, de pais que deixam seus filhos presos em quartinhos, é porque eles não tiveram profissionais que dessem suporte apropriado. Intervenção no Brasil ainda é muito cara, né? Eu gastei muito com psicólogo, gastei com fono também, porque para mim sempre foi muito difícil achar fono, né, que trabalhasse com a ciência ABA. Para mim tem outros métodos, tem outras ciências, né? Mas a que deu certo para o meu filho foi a ciência ABA. E até mesmo quando você acha um especialista, né, dentro dessa ciência, você tem que ter cuidado, porque às vezes o cara fez lá a especialização, mas não tem a prática. E aí, às vezes, eu já vi casos de pessoas que diziam ser especialista em ABA, atender filhos de colegas minhas e da criança progredir, a criança estava regredindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai procurar o profissional. A gente tem que ver as referências dele. Infelizmente, a gente sabe que bons profissionais é caro. Principalmente na área aí voltada para o autismo. Hoje em dia, fala-se muito do autismo. Para vocês terem uma ideia, nas últimas informações que a gente teve aí, antes de sair em 2021, agora me fugiu a palavra. Mas a gente tem aí um número, né, de crianças. Eu tinha até anotado aqui o nome, mas agora eu esqueci. Prevalência, lembrei, né? O número de prevalência antes de 2021, era de 2 milhões de pessoas dentro do espectro. Já tem alguns estudos que eu peguei até desse livro aqui, ó, que eu vou deixar até como referência para vocês, pais, o Reizinho Autista, que ele está dizendo que é 4,84 milhões de autistas dentro do Brasil, né, dentro do nosso território. É claro que muitos desses ainda nem têm o diagnóstico, gente. Por quê? Hoje em dia a gente fala-se muito do autismo, né, de uns 5 anos para cá. Porque o diagnóstico, até o DSM-5, né, que vai nos dizer um pouquinho aí das características do TEA, antes era pouco aí profissionais que conseguiam identificar, né, que tinham especialização dentro do autismo. Já tivemos casos da criança, né, ser diagnosticada equivocadamente como deficiência intelectual e na verdade era autismo, porque algumas crianças vão ter as comorbidades. O que é comorbidade, gente? Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem colocar aí, tá bom? Comorbidade é quando a criança tem o autismo e aí ela pode ter uma outra deficiência ou um outro transtorno. Por exemplo, o Bernardo, eu identifico alguns sinais de TDAH dentro do espectro, né? Mas quando foi feito aí os testes, né, com meu filho, o que prevaleceu foi o TEA, né? Ele tem aí não uma só, gente, eu vou dizer as tantas comorbidades que o Bernardo tem, né? Então, o Bernardo, ele tem aí o autismo, né? Eu estou identificando agora, por conta do processo de alfabetização do meu filho, né? A gente acaba identificando mais o TDAH, principalmente aí
Por conta do processo da alfabetização, dessa concentração que o meu filho já tinha pouco, né? Só que parece estar mais gritante agora. Mas, por exemplo, ele tem o transtorno, né, da linguagem. Então, meu filho, como eu falei para vocês, por muito tempo, gente, ele não falava. E aí eu já dou uma dica para os pais, né? Se a sua criança balbucia pouco, eu não sou fono, tá? Mas a gente tem aí um marco do desenvolvimento da linguagem, que fala quantas palavras a criança precisa falar num determinado período, né? Então, com 2 anos, a criança já tem que conseguir ter um diálogo com a família, né? Lembrando que quando a gente fala criança não verbal, gente, não é só porque ela não fala, mas é porque ela, além de não falar, ela não consegue utilizar outras formas de comunicação, como o gesto, né? Como as expressões e assim por diante. Então, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso, tá? Então, o que acontece? Então, meu filho tem um transtorno da linguagem, né? Lembra que eu falei de ecolalia? É uma das características aí. Ele teve o atraso da linguagem. Meu filho começou a falar com 4 anos e meio. Só que essa fala do meu filho é a partir da utilização da ecolalia. A fono, junto com a psicóloga, elas começaram, a partir da ciência ABA, criar intervenções que o meu filho utiliza a fala dos personagens, dos desenhos que ele gosta, como forma de se comunicar. Então, a primeira coisa que meu filho aprendeu a falar por ele, né, tendo como base os desenhos animados que ele gostava, foi Mamãe, eu te amo. E para mim foi o maior presente que eu tive, né? Eu fico até emocionada ainda de lembrar, porque ele ouviu do desenho, quando ele entendeu o significado disso, aí ele, mamãe, eu te amo. Né? Tanto que ainda hoje, quando a gente às vezes está do nada aqui sentado, ou eu estou com os meninos, ele, mamãe, eu te amo. Aí vem me dar um beijo. Né? Então são coisas, né, que vão aprendendo com o passar do tempo. E quando eu falo, né, o dia do orgulho autista é por essas conquistas. Porque muitos pais, né, ouvem da sua criança aí com 4 meses, sei lá, 4 meses não, que não fala ainda, né? Com 3 aninhos aí, com 2 aninhos, mamãe, eu te amo, né? E o meu filho, eu esperei quase aí, com 5 anos, para ele dizer, mamãe, eu te amo. Então, são vitórias, são conquistas que para algumas pessoas talvez não seja muita coisa, mas para gente que acompanha todo o processo, é uma vitória muito grande. Né? Uma outra vitória que eu tive foi, você não tá ouvindo? Como assim? Ninguém tá ouvindo? Eu tô aqui falando. Não, gente, não é possível. Veja se agora está me ouvindo, Helena. Por favor. Gente, todo mundo tá me escutando? Acho que tá, né? Porque o pessoal tá acompanhando. Vejam aí, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me coloquem aí no chat. Oi, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Veja aí pra mim. Eu acho que o pessoal tá ouvindo, né? A Tati tá me ouvindo. Seja bem-vinda, Tati. Então, eu acho que ou pode ser sua internet, ou, por favor, veja o seu áudio. O meu aqui tá no último. Ah, então tá bom. Fiquei até assustada. Falei, gente, eu tô falando até agora, ninguém tá me ouvindo. Jesus Cristo. Ah, então tá bom, menos mal. Ah, perfeito. Ah, gente, meu coração até gelou agora. Que bom. Menos mal. Né? Então, retomando aqui. Né? Essa foi uma das vitórias que eu tive quando meu filho, então, falou, mamãe, eu te amo. Né? Então, são trabalhos, né, de formiguinha que às vezes a gente demora 2, 3, 4 anos aqui para poder... Ah, tá ótimo, Bianca, obrigada. Obrigada, gente. Né? Então, são vitórias que a gente vai conquistando no decorrer aí, né, dessa trajetória. Outra vitória que eu tive, né, que eu digo aí que é o meu grande orgulho do meu filho, das vitórias que ele conquistou, é que ele não conseguia. Barulho incomoda muito, né? O barulho incomoda muito essas crianças. E o Bernardo, ele não conseguia ficar numa festa. Aniversário dele, ele nunca, né? Pelo menos os 3 últimos anos de vidinha dele, ele não conseguia ficar, né? Para cantar o parabéns. Ele tinha crise. Só que de um tempo para cá, hoje em dia, a crise, graças a Deus, passou. E aí ele participa do aniversário de todo mundo. Só que o problema, gente, é que ele apaga a vela de todo mundo. E aí, né? Pedrinho, meu filho falou que é mesmo. Né? Então, o Bernardo hoje, ele participa do aniversário de todo mundo. Só que ele participa tanto
que ele quer apagar a vela de todo mundo. Então imagina como o pessoal fica bravo, né? E hoje em dia ele já pede por aniversário, então antes ele não conseguia fazer isso. E uma das coisas que eu sempre quis foi ver meu filho participar das festas da escola. Para vocês verem como é importante a participação também da escola na vida da criança, né? Tem que ser professores pacientes, professores aí que têm um pouquinho mais de empatia por essa criança, porque eu sei que não é fácil, gente. Eu também tenho o meu lado de professora. Eu tenho crianças dentro do espectro, né? Muitas que não tiveram a oportunidade que meu filho teve de poder fazer um tratamento. A gente sabe que é muito caro. Nem todos os pais têm condição, né, de deixar o emprego para poder cuidar do seu filho. Né? É muito complicado dentro do país que a gente vive, por isso que o dia de hoje também é muito importante para que a gente possa entender um pouquinho mais, não só sobre o autismo, mas de todas as dificuldades que nós pais temos, né, ao ter uma criança dentro do espectro. Eu digo que eu vivo, né, o meu trabalho para poder atender as necessidades dos meus filhos, né, principalmente aí do Bernardo, porque cada ano que ele perde é um prejuízo a mais que aumenta. E a gente não pode perder esse tempo, né? Então, o que eu digo para você pai, para você mãe, você tá vendo que o seu bebezinho, né, já com 3, 2 meses, quando você tá dando de mamar para ele não olha nos olhos, né? Ele não demonstra nenhum tipo de emoção para você, ou fica muito quieto, né, no bercinho, ou muito agitado, né, no período da noite, dorme pouco. São alguns dos pontos aí que você já precisa começar a observar. Com 5, 6 meses, né, se essa criança vai acompanhar você, quando a visãozinha, ó, o meu bebezinho já começou, a visãozinha dele já tá um pouco melhor, então pega um objeto, né, que esteja perto, coloca assim, ó, para ver se ele vai com os olhinhos acompanhar, se ele já dá as mãozinhas para você pegar ele no colo, se essa criança demonstra alguma emoção quando você brinca com ela, quando você fala com ela, né, então são algumas das coisas que vocês podem já identificando, né, na sua criança. Analisa também a parte motora, se essa criança levanta, né, o tronquinho aqui, a cabecinha, se essa criança tenta pegar os objetos, né, então todos esses marcos do desenvolvimento a gente precisa e a gente deve acompanhar na criança, porque como eu falei para vocês, quanto mais tempo a gente demora para identificar, para a gente perceber que a criança tem um atraso, é um tempo que ela perde, né? Meu filho perdeu aí quase 2 anos, quase não, perdeu, né? 2 anos e 3 meses, até eu conseguir um médico, né? E a escola me ajudou também nesse aspecto, por isso que você que é professor, né, que vai estar assistindo depois, ou que está assistindo essa live aqui, você tem um papel muito importante, né, para o fechamento do diagnóstico dessa criança, porque às vezes o pai e a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, e aí ela não consegue perceber, né, essas diferenciações no marco do desenvolvimento da sua criança. Aí, como eu falei, acompanhe isso daqui, gente. A carteirinha da criança ela é fundamental para que você, pai, para que você, mãe, possa identificar se a sua criança está se desenvolvendo ou não. Como eu tenho 7 minutos, eu vou falar rapidinho para vocês as principais características, né, que você identifica na criança dentro do espectro, tanto na parte da linguagem, como na parte da comunicação, na interação social e no brincar. No brincar, gente, é um dos pontos mais importantes que você consegue identificar se a sua criança aí, né, está dentro do espectro. Primeiro, como que ela brinca, né? Que função que ela dá para o brinquedo? O Bernardo, ele empilhaava ou colocava em ordem de cores, né? Eles são muito metódicos nesse aspecto. Então, o Bernardo, ele colocava enfileirado, né, os brinquedinhos dele, e ele tinha determinados objetos, né? Até hoje ele é nem sei que palavra descrever, mas ele é apaixonado por bichinhos de pelúcia, né? Como Mario Bros, Sonic e tal. E aí, quando ele tem... isso daí também. Né? Então, assim, ele tem toda a coleção da Sonic, tem toda a coleção do Mario Bros, porque ele é simplesmente... Vem cá falar um oi pro pessoal. O meu ajudante, ele falou que ia me ajudar. Ai, meu Deus, porque eu fui falar, né? Que ia mostrar os filhos dele. E aí, ele é apaixonado. Olha ele aqui, fala um oi pro pessoal. Vem cá. Oi. Não, é aqui, ó. Isso, fala aí pro pessoal. Fala. Oi. Eles estão te ouvindo. Mostra seus filhos agora. Olha que filhos lindos, gente. Não se assustem. Olha isso. As coisas mais lindas da face da Terra. Né? Então,
esse é um das grandes, né, paixões dele, que isso ocorre dentro do espectro, né? A pessoa tem um foco. Então, por muito tempo, ele ficou com o Mario Bros e o Luigi, né? Luigi, depois pelo Sonic, depois pelo Bob Esponja e como que é o nome do outro? Patrick. Então, ele é apaixonado. Já tive caso dele andar com todos, né? Os ursos de pelúcia dele, a Beatriz, que o diga, né, Bia? Que ele anda assim com todos os filhos, né? Ele chama de filhos. E aí ele cuida desse filho, esse filho não pode descosturar, não pode sujar. Ele tem um problema muito sério quando suja a roupa, ele não gosta de ficar com roupa molhada. Se cair alguma coisinha, já tem que tirar. Ele não gosta de molhar os pés. Ele faz ecoterapia, né? No começo, quando a terapeuta colocava ele na areia, junto com os cavalos, ele entrava em desespero. Ele chegava, mãe, limpa meu pé, eu tenho que tirar essa sujeira do meu pé. Hoje em dia ele já consegue deixar o tênis, né, com a areia da ecoterapia. É uma das características que a gente tem. Outro ponto importante, um dos principais, né, dentro do espectro, a criança, enfim, o jovem, não olha nos olhos. Eu estou aqui olhando para a câmera, né, então estou me direcionando a vocês. Mas uma criança dentro do espectro, ou até mesmo bebezinha, ela não consegue ter o contato visual, o compartilhamento aí, né, a atenção compartilhada. Que nesse caso aqui, eu estou falando com vocês, dando atenção aqui para o meu celular, né? Essa criança, muitas vezes, ela fica fazendo as atividades dela, você está falando com ela, mas ela não te olha, ela não visualiza, né, o que você está aí falando, ela não consegue ter essa comunicação visual. Elas andam na ponta dos pés, né? Muitas delas, meu filho andou bastante nas pontas dos pés, agora está melhorando. O que eu percebo, quando ele está muito agitado, aí ele anda nas pontas dos pés. Porque isso a gente chama de estereotipia. A estereotipia, gente, são repetições, sejam elas sensoriais ou motoras, né? Muitos estudiosos falam que é sensório-motor, né? Porque um está interligado com o outro. Então, o Bernard, ele tem outro transtorno. Lembra da comorbidade que eu falei? Ele tem aí... É isso mesmo, Bia. Ele cuida do filho dele com todo o amor do mundo. E aí a gente tem caso de falar assim, mas os autistas, né? Eu não gosto de falar autista, eu gosto de falar pessoas com autismo, porque como eu falei no começo, quando a gente fala autista, a gente dá mais ênfase, né, para o autismo e não para a pessoa. E o meu objetivo aqui não é o autismo em si, é o meu filho, né, o ser humano que ele é. O autismo ele só veio aí para dar uma incrementada, né? Deixar aí a cereja do bolo, né? Então a gente tem que trabalhar em relação a isso. Então, algumas estereotipias, né? A gente tem aí o flap, que é assim, ó, quando eles ficam, né? Eu tinha uma aluna que ela ficava, né, muito agitada. Tem também rocking, acho que é assim que fala, que essa minha aluna também tinha, que é o quê? Ficar para cima, acho que é assim, né, que fala, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. No caso dessa minha aluna, ela ficava assim, ó. O que é isso, gente? O que é essa estereotipia? Quando a criança se desregula, né, o que é desregular? São muitas sensórios, né, como que eu posso dizer? Muita coisa acontecendo, podendo ser visual, auditiva, enfim. Exemplo, o Bernardo, ele ama andar de trem, mas quando ele chega no metrô, ele começa a acarretar, né, uma crise, ele se desregula, porque todas aquelas luzes do metrô faz muito mal para ele, porque é o quê? Um estímulo sensorial muito ativo, né? Muitos estímulos acontecendo. Então, exemplo, por que barulho incomoda? Por que barulho incomoda? Porque eles já têm dentro da cabecinha deles uma grande agitação, né? A cabecinha deles é muito agitada. Eles conseguem identificar todos os sons. Né? E aí, quando tem determinadas ações... agora ele desregulou, ele tá aqui de um lado para o outro. Né? Então, às vezes, ele só veio aqui, né, falar um oi para vocês. Mas, né, ele desregulou. É que meu outro filho tá aqui e aí eu que, né, perco aqui o que eu tô falando. Então, ele fica correndo de um lado para o outro, até ele se acalmar. Né? Então, é uma forma que ele tem para voltar a se acalmar. Quando ele fica muito ansioso, né, ocorre isso. Ou quando tem muitos estímulos sensoriais, isso também ocorre. É o caso quando ele está no metrô. Ele totalmente se descontrola, se desregula. E aí a gente precisa sair e ir para um lugar ventilado, um lugar calmo, para ele voltar. Né? Eu vou contar bem rapidinho um caso que eu tive uma vez que eu fui levar ele. Ele ficou bastante tempo, né, faz bastante tempo, 1 ano e pouco, fazendo
alguns testes, né, no Mackenzie com o Dr. Salomão, eu sempre falo errado o nome dele, mas ele é um dos top aí de linha no que diz respeito ao autismo, né? E aí eu consegui, graças àquela minha amiga do AE que eu falei pra vocês, encaixei o Bernardo, né, pra fechar o diagnóstico com eles. E aí a gente começou em 2019, ficamos em 2019 até metade de 2020, aí a pandemia eclodiu e aí eles pararam. E só faltava eles me dar o laudo, né? E uma dessas vezes que a gente foi pra lá, eu ia de trem, de metrô, o Bernardo se regulou de tal maneira que tinha um policial na porta e uma senhora sentada. E aí ele deitou no chão, começou a me chutar, começou a gritar. Aí a senhorinha olhou assim pra minha cara e falou assim: minha filha, a gente quando, né, deixa as crianças fazer o que elas querem, aí depois elas ficam assim, aí a gente não consegue controlar, não é? Aí eu olhei assim pra cara dela e olhei pro policial, que tava com aquela cara fechada, assim. Aí eu falei: poxa vida. Respirei. Falei: então, minha senhora, não sei se a senhora sabe, ou se a senhora tivesse me perguntado, meu filho, ele tem autismo, né? E ele tá tendo uma crise agora. Então, não é falta de educação do meu filho, não é falta de limites. É que meu filho não tá conseguindo lidar com tudo isso. E a forma que ele tem de pedir ajuda é desse jeito que ele tá. Até o policial, gente, mudou o semblante e foi me ajudar a pegar o Bernardo. Aí ela: ai, minha filha, eu imaginei que fosse isso. Ai, eu contei até 1000. Falei: meu Deus, a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Que, por sinal, nós pais, muitas vezes, né, é muito difícil, gente, de aguentar a carga. A gente chora bastante. Eu mesma chorei semana passada, como eu falei pra vocês, né? Lembra que eu falei que eu não tinha luto? Justamente, né, por conta dessas intervenções que ele estava fazendo com o Dr. Salomão. Até metade de 2020... a gente teve, né, as intervenções, os testes e tal, para fechar realmente o laudo do Bernardo. Eu já tinha um laudo do psiquiatra dele, mas como eu falei, eu procuro sempre outros especialistas. E aí, semana retrasada, eles me ligaram falando: olha, já está pronto o relatório, né, do Bernardo. Você vai querer ainda? Eu falei: claro que eu vou. E aí eu fui lá. E aí eu tinha uma esperança, porque uma das vezes que o Dr. Salomão nos atendeu, ele com outro médico que é amigo dele, que os dois sempre estão juntos, né, nos cursos que eu participei, ele falou assim: nossa, mas ele tá muito bom para ser autista. Aquilo, assim, eu fiquei com aquilo, sabe, como se fosse uma esperança boba, né? Porque eu já tinha 3 médicos que já tinham me falado que meu filho tinha autismo e eu fiquei. E aí eu fiquei nessa esperança. Aí no dia, né, na terça passada, acho que foi terça ou quarta, que eu fui lá buscar o relatório, que eu cheguei no metrô e comecei a ler, e aí tinha tudo lá. Ele tem atraso no desenvolvimento da parte da linguagem, adentrando aí nas características do transtorno do espectro autista, depois a parte da função executiva, dentro do espectro autista, e aí eu ia vendo aquela palavra, né, para cada teste que foi feito da linguagem, da coordenação motora, da parte motora, da parte cognitiva, enfim, de todas as partes, que tava lá: transtorno do espectro autista, transtorno do espectro autista. Gente, meu mundo desabou. Aquele luto que eu não tive há quase 6 anos atrás, eu tive naquele dia. Mas eu chorava no metrô, chorava. Aí eu liguei para uma amiga minha, que era quem ia participar com a gente hoje. Infelizmente ela tá no hospital com o filhinho dela. E aí eu falei: cá do céu, eu tô muito mal, não vou conseguir trabalhar hoje, né, que eu ia dar aula à tarde. E ela: mas por quê? Mas eu não já sabia? Eu falei: eu já sabia, mas eu tinha uma esperança, né? Que o médico falou pra mim que... não, imagina, ele não parece que tem autismo, não. E eu fiquei com aquilo, né, guardado no coração, porque no fundo, eu queria ouvir de alguém que talvez ele não fosse, né, uma criança dentro do espectro. Mas quando eu vi todos aqueles relatórios, todos aqueles parâmetros, né, dentro do espectro, falando: ele se enquadra dentro do espectro autista. Seja bem-vinda, Aline, eu não sei se é Camille, né, acho que é Camille, André, sejam todos bem-vindos. Eu tô contando um pouquinho aí da minha trajetória, né, como mãe de uma criança dentro do espectro, e aí eu tô nos desfechos, né, a gente tá no finalzinho aí da live, que eu tô contando aí o que me aconteceu na última semana, né? Para quem está aqui desde o começo, eu falei que eu não tive luto quando eu tive aí o relatório, né? O laudo do meu filho, efetivamente. Só que eu tentei, né? Outros especialistas, entre ele o Dr. Salomão, e ele tinha meio que me dado, não sei se foi ele me deu uma esperança, né? Mas ele
meio que deixou aquela luz, né, no fim do túnel, que talvez, quem sabe, o diagnóstico do meu filho tivesse sido errado. Mas, né, na quarta passada, eu até fiz um relato lá aqui no Instagram, no Facebook, que tava lá, meu filho é uma criança dentro do espectro até o último dia de vida dele, né? E aí eu chorei, como eu nunca... tô voltando aqui, lembrando, querendo chorar de novo, porque pra mim foi sabe aquela luzinha que há 5 anos, 6 anos atrás eu não tive tempo pra chorar, entendeu? Que eu sempre dizia, eu não tenho tempo pra chorar, agora eu tenho tempo que cuidar do meu filho, né? Então, eu chorei muito, eu cheguei na escola chorando, aí minha amiga, calma, Andréia, calma, a gente sabe que é isso mesmo, não tem pra onde correr, né? Você já tá na metade do caminho, seu filho não falava, seu filho fala, e de tudo, né? Às vezes tem que falar, Bernardo, cala essa boca, pelo amor de Deus, né? Meu filho já tá no 1º ano, meu filho não participava de uma festa de aniversário, hoje ele participa. Meu filho participou do 7 de setembro, né, do ano passado. Ele cantou. Eu coloquei, eu sempre gosto de compartilhar com vocês, gente. Às vezes a pessoa fala assim, você tá expondo o seu filho. Eu não tô expondo o meu filho num sentido para ter marketing ou coisa do tipo. Mas porque eu vejo tantas mães desoladas aí que olha pro seu filho e fala, nossa, mas o meu filho, né, não consegue, não sei o quê. E ele consegue, gente. Não deixa que um médico que às vezes nem tem formação, tem formação, mas que não tem uma especialização e não tem um coração, né? Porque às vezes eu já tive casos, né, eu vou contar bem rapidinho, de meu filho ir pro psiquiatra e o psiquiatra não atender ele porque a guia tinha um dia de atraso, né? Tinha passado um dia. E aí ele falou assim, não, tá vencida essa guia, você vai ter que voltar no pediatra para poder voltar aqui. E aí eu saí chorando de lá, e era particular, né? E aí eu tive que voltar. Então, às vezes a gente tem aí profissionais que são profissionais por amor e aquele que é por dinheiro, né? Então, não deixa um médico falar se seu filho não vai conseguir. O meu filho tinha toda a probabilidade do mundo de não conseguir falar, né? Ou só ficar ecolaico, né? Que fala. E hoje ele fala, né? Ele já fez alguns vídeos comigo que eu coloco tanto no nosso canal do YouTube como aqui no Facebook. Agora eu tô ajudando ele no processo de alfabetização, que logo eu vou compartilhar com vocês. Aí, ó, ele ama tirar foto, né? E o ano passado ele participou do 7 de setembro da escola. Esse ano também teve um outro evento que eu coloquei aqui no Instagram, que ele, Dia das Mães. Aí eu achei tão lindo que a professora deixou ele próximo onde eu estava. Eu coloquei também aqui no Instagram. E aí ele cantou, encenou, e aí olhou assim pra mim. Aí eu falei, gente, pra mim é o presente mais gigante, né, do Dia das Mães que eu poderia ter. Então, o que eu quero deixar aqui pra vocês, o objetivo dessa live é dizer que, pais, mães, você percebeu que a sua criança tem algum atraso no desenvolvimento. Não precisa ser autismo, né? Pode ser alguma outra coisa. Às vezes, a falta de estímulo faz com que a criança ela tenha prejuízos no seu desenvolvimento, tanto no que diz respeito à linguagem. Mas eu já ouvi, Aline, de pessoas dizer que você está expondo demais o seu filho, né? Mas a intenção não é ganhar crédito nem nada disso. É fazer com que outras famílias busquem pelo tratamento, né? Eu falo muito do tratamento precoce, que a família busque por tratamento. Se, né, não tiver condições de pagar, aprenda. E aí, gente, eu separei aqui alguns livros que me ajudaram muito. Como eu falei para vocês, desde 2011 eu estudo autismo para dar aula, para ser professora, né? E para ter atendimentos particulares, como eu faço. Mas de 2017 para cá, mais ou menos, eu estudo para ser mãe de uma criança dentro do espectro. Obrigada, Tati. Você me ajudou muito com aqueles fantochezinhos, viu, dedoches? Você não tem noção. Ó, esse aqui, gente, é um dos livros que eu super indico pra vocês, né? Que é da Maiara e do Gustavo. Já fiz vários cursos com eles. Quem não a conhece, quem não acompanha, acompanhe, né? A psicóloga Maiara Gaiato. Ela explica de forma, assim, muito, muito fácil, né? Porque eu indico esse livro. Isso aqui, gente, é pra todo mundo, tá? Eu indico pra todo mundo porque a minha mãe, bichinha tão linda, quando a gente descobriu, né, o transtorno do Bernardo, eu tinha esses livros e tal, ela começou a ler pra entender, pra me ajudar, né? Graças a Deus eu tenho uma família que me ajuda muito, porque senão eu não ia aguentar, né, gente? Filha única, né? Então, eu tenho uma mãe assim, nota 1000, que ela é meu anjo que Deus me deu.
E meu marido, meus filhos, minhas afilhadas que estão aqui acompanhando, né, que são pessoas que estão sempre do meu lado. A vó Lite, né, como diz o Bernardo, vó Fatinha, que ajuda nessa parte da alimentação, que é uma coisa muito difícil. Eu não comentei nessa live, em outros momentos eu vou colocar, porque as lives vão voltar, gente. E aí vai ser com o intuito de ajudar esses pais, né, que fecharam os diagnósticos aí há pouco tempo, ou que está já achando, né, que a criança tem algum atraso. E aí o objetivo das lives, provavelmente eu vou deixar nos sábados, que é mais tranquilo para mim, às 20 horas, para poder ajudar, né, essas famílias aí que tanto precisa, gente. E eu digo por experiência própria, né, eu não tive muitos especialistas que me ajudaram. A gente ouve assim, seu filho tem autismo. E você faz o quê? Né? Então você vai atrás de intervenção. As intervenções, as principais, né, que as crianças precisam é a fono, a psicóloga. Nunca deixem de atender a sua criança com um psicólogo. O meu tá agora porque a minha me abandonou. E aí eu preciso de outra, porque é muito difícil achar um psicólogo aí que a criança se dê, né? Como eu falei, eu gosto da ciência ABA, eu super indico para todos, né? E aí tem a TO, que vai trabalhar essa parte sensorial. Um exemplo, gente, meu filho não deixa cortar o cabelo dele, ele não deixa eu lavar o cabelo dele. Então eu tenho que cortar bem curtinho o cabelo do Bernardo, porque colocar um shampoo, né? A Bia tá aí de prova, é quase que uma missão impossível no meu filho. Ele gosta de estar limpinho, mas não toque no cabelo dele. Né, esse ato de cortar a unha, eu tive que criar estratégias para poder atender. Então veja como essa parte sensorial é complicada, né? Meu filho tem muito problema com barulhos direcionados a ventiladores, liquidificador, né? Então são coisas igual rádio. Rádio aqui em casa eu tive que meio que exterminar, porque ele não gosta, né? Então são coisas que parecem bobas pra gente, mas que pra eles incomoda muito. E esse livro aqui que eu tô indicando, eu indico pra todo mundo porque ele explica o que é o autismo desde 2 meses, eu acho, é 4 meses, deixa eu ver. Acho que é a partir dos 4 meses, né? Ele dá as características aqui, ó, os sinais a partir dos 4 meses, que fica mais fácil dos pais identificar, né? E aí ele dá algumas sugestões de como você trabalhar com a sua criança. Outro, esse aqui é um pouco mais difícil de ler, mas ele ajuda também as famílias, né? Esse aqui foi um curso que eu fiz com a Mayara Gaiato, ela indicou esse livro, tem outros 2 livros que ela indicou, mas eles eu acabei não pegando. Esse daqui, Autismo, Compreender e Agir em Família, é como você, pai, como você, mãe, vai conseguir trabalhar com a sua criança. Porque, gente, como eu falei, é muito caro os tratamentos. E todo psicólogo, principalmente, vai falar o seguinte, olha, mãe, pois é, Aline, é a fase aí mais importante, né? Na verdade, não dos 4, né? Mas dos 2 anos até os 7 anos é primordial. Por quê? Espero que a live não caia. Porque é primordial? Porque é quando a gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Essa neuroplasticidade é a forma que o nosso cérebro tem de poder aí eu mexo no negócio aqui, ó. É a forma que o nosso cérebro tem de poder criar sinapses aí pra gente conseguir, por exemplo, uma habilidade que você não conseguia, ele vai criar novas sinapses. Quando, por exemplo, o neurônio morre, né? Ele cria novas sinapses para que você consiga atingir essa habilidade. Depois dos 7 anos, qualquer ser humano, tá? Eu tô falando de autismo, mas qualquer ser humano. Depois dos 7 anos, a neuroplasticidade ela vai ocorrer de forma mais lenta, né? Até o nosso último dia de vida ela ocorre, né? Porque o ser humano está sempre aprendendo. Mas até os 7 anos, ela é assim o grande boom, né? Quando a gente vai ter o aumento aí de grandes sinapses. Depois os neurônios acabam aí meio que morrendo com o passar do tempo. Por isso que as habilidades têm que ser desenvolvidas. Você tá como PEB 1 ou como professora de inglês? Porque eu lembro que você dava aula de inglês, né? Porque aí tem habilidades que você precisa trabalhar com ela da idade dela, né? Se for como PEB 1, você vai utilizar uma determinada estratégia. Se for como professora de inglês, você usa uma outra estratégia, porque vão ser habilidades aí um pouquinho diferenciadas que você vai desenvolver para a pedagoga. Então é isso. Aí você vai ter que trabalhar diversas habilidades, dentre elas, aquela que vai utilizar a função executiva, né? Que vai ajudar ela, por exemplo, seguir
como que eu posso... comandos, né? Então, por exemplo, Bruninha, né? Vou colocar esse nome assim, Bruninha, pega o lápis, né? Então, são funções aí que parece simples pra gente, mas a gente tem aí diversas fases, né, do nosso cérebro, diversas sinapses que a gente precisa fazer para poder pegar. Então, a criança, ao pegar o lápis, ela vai ter que analisar onde que está o lápis, né? Ela vai ter esse movimento motor para se direcionar até esse lápis, ver a função que você vai dar. Então, são vários comandos, né? Atenção compartilhada, ela vai olhar para você, vai olhar para o lápis para poder... Ai, desculpa. Né, para poder, então, fazer essa habilidade. Então, são várias estratégias que você vai ter que trabalhar para essa criança. Eu não sei se ela já consegue sentar, né, se ela consegue te dar uma atenção compartilhada, olhar, pelo menos mesmo que seja pouco tempo para você. Tudo isso você vai ter que trabalhar com ela, né, para ela poder desenvolver essas habilidades do sentar, do olhar, do prestar atenção, tudo que aborda aí a função executiva, tá? Outro livro, ó, esse daqui também é legal esse aqui seria bem legal para você, que é como trabalhar as habilidades de pessoas dentro do espectro. Não sei se dá para ver, ó, né, que ele dá um norte de como que você pode trabalhar com as crianças aí no autismo. Tá, isso aqui é bem legal, que é o Manual para Intervenção Comportamental. Então, se ela tem crise, o que eu posso fazer, né, para ajudar a minha criança? Ah, é legal tirar ela do ambiente? Até que ponto? Né? Então, a primeira vez você pode tirar, mas se você, toda vez que ela tiver uma crise, você tirar ela da sala, ela vai fazer isso como meio para sair da sala, né? Então, você tem que criar estratégias. Dentre elas, no sábado que vem, eu vou fazer outra live, dando aí estratégia de como que você pode trabalhar na educação infantil, tá? Aí, se você puder assistir, mas de qualquer forma, eu vou deixar gravado. Tem esse outro aqui, ó, Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Esse daqui também é um pouquinho técnico e tal, mas dá para ter um norte. Tem ele no YouTube, né, como vídeo, para você ir acompanhando, que ele vai apresentando aí um pouco desse livro. Porque esse daqui é legal, não só para os pais, mas para professores, porque ajuda a gente a desenvolver as intervenções. São muitas intervenções, né? Como eu falei, ele precisa de 20. Agora, ele não está fazendo 20 porque ele teve a pandemia, os médicos especialistas cortaram tudo. Eu fiquei só com a psicóloga, depois com a ecoterapia, agora que está retomando. Mas aí eu ia fazendo em casa, né? Então, você tem que aprender. Então, esse daqui também, ó. Esse aqui foi o primeiro, que por sinal... eu comprei minha mãe leu ele todinho, tudo bonitinho, tentando ler para entender, para me ajudar, que é o Manual do Autismo, que também vai dizer um pouquinho aí das características dessas crianças. E hoje em dia a gente tem o YouTube que nos ajuda, né, a poder ajudar essas crianças. Esse daqui, ó, é pra gente entender um pouquinho o que ocorre na cabeça de uma criança autista, né, que ela é palestrante agora, a Temple Grande, ela é muito conhecida. Ela é muito conhecida aí no mundo do autismo, né? Porque ela é uma das primeiras, se eu não me engano, ela que escreveu esse livro, né? Junto com a ajuda, acho que é da mãe dela, alguma coisa assim, a falar um pouquinho do autismo e como que ela conseguia se regular, né? Ela é assim, eles são muito inteligentes. Ela criou um maquinário, ó, meu filho fazendo arte. Quando eu tô olhando assim pra cima, gente, é a Bernardinha aprontando, tá? Porque é a pessoa que causa. E voltando, né? E aí ela criou uma máquina que era para ser utilizado com vacas, com bois, alguma coisa assim, e ela cria esse maquinário para se regular. Então, ela entrava dentro desse maquinário e aí a força que ele exercia sobre ela conseguia se regular, né? Então, para ver como que é angustiante para eles aí esse processo de regulação. E eu já ouvi muito de pessoas dizer que a criança que está desregulada, né, é manha, é falta de limites. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas aí que não conhece e que julga, né? Então, uma menina estranha aí, eu super aconselho. Eu super fiquei emocionada. Na época, eu não tinha o Bernardo ainda, quando eu li. Esse daqui, eu estou utilizando agora para trabalhar com meu filho para o processo de alfabetização, né? Como ensinar pessoas com autismo a ler. Qualquer dia desses, eu vou fazer uma live aí com um pouco da metodologia que eu estou criando, né, com base aí científica de como que alfabetizar uma criança dentro do espectro. Não é fácil, é muito difícil. Eu acho que está sendo o meu maior desafio, né? E a minha escolha de ter pego agora um concurso público para trabalhar com as crianças de educação infantil é justamente para poder ajudar mais crianças dentro do espectro, que infelizmente chega no ensino médio sem saber ler e escrever, que é uma triste realidade que a gente tem
dentro do nosso país, né? E aí o meu objetivo também, né, quando eu faço uma live dessas, para que as pessoas entendam um pouquinho mais da realidade das pessoas dentro do espectro, é que a gente possa aí solicitar, que a gente possa pedir, né, para os nossos governantes que eles criem políticas públicas para atender às necessidades das famílias carentes, até porque nós temos um número muito maior de pessoas pobres dentro do nosso território do que ricas. E muitas delas, como eu falei, a gente tem 4,85 milhões de pessoas dentro do espectro, que está fora da sociedade, que muitas vezes estão acorrentadas porque não tiveram aí um tratamento, né, de qualidade, não tiveram, a família não teve nenhum suporte, porque eu digo para vocês, quando eu tive o diagnóstico do Bernardo, eu não tive um médico que sentasse comigo e falasse assim, olha, você vai passar por tal coisa, tal coisa e tal coisa, e o seu filho precisa desse tratamento, desse tratamento, desse tratamento. Eu nunca tive. Eu fui ter, né, essa psicóloga, que essa minha amiga indicou, que ela fazia o tratamento com o Bernardo e ela sempre dizia, André, você precisa também de um psicólogo, mas eu nunca quis, porque, como eu falei para vocês, eu não tinha tempo. O meu tempo era para o Bernardo, para que ele conseguisse aí, né, diminuir um pouco aí dessas habilidades que tinham sido prejudicadas por conta do autismo. Mas hoje em dia eu me vejo que eu preciso, porque é uma carga que vai aumentando de tal maneira, né? E agora eu tô com outro bebezinho pequeno que também exige atenção minha. O pessoal fala, você é louco. Eu falo, pode ser. Mas o Bernardo queria muito ter um irmãozinho, né? Que hoje ele chama de melhor amigo. E eu vou, pra finalizar, gente, eu tenho só dois, rapidinho. Esse daqui, ó, eu trouxe ele não pra vocês lerem, porque eu sei que é bem, eu acho chato esse livro. Mas, por que eu tô colocando o Skinner aqui pra vocês? Porque é ele que a gente vai ter a base da análise do comportamento aplicada, né? A partir dos estudos dele, do behaviorismo, que a gente trabalha em pedagogia, né? Que a gente vai ter a análise a aba, né? Análise do comportamento aplicada, que é justamente para atender crianças dentro do espectro e tal. Eu coloquei esse livro aqui também, né? Que vai falar um pouquinho da inclusão dos direitos, né? Eu ia falar dos direitos, mas nem deu tempo. Dos direitos das pessoas com autismo. Entre eles, né, eles têm agora uma lei, que foi até com o nome do filho do Marcos Mion, que é a carteirinha, né, de identificação. E por que essa carteirinha é importante? Porque eu já ouvi muitas vezes, até uma vez, a última vez que eu fui no cinema, eu entrei na fila, né, de pessoas com deficiência e que têm o autismo. E aí o rapaz que estava lá com a moça olhou assim e falou assim, mas pra que tem duas filas aqui com... uma com deficiência, outra não, você não tá vendo ninguém deficiente aqui. E aí eu tava com a carteirinha do Bernardo justamente porque eu sempre ando. A dele não é essa do Mion, né, que foi aprovada a lei, mas é uma outra que tem aqui em Barueri, que é das pessoas com deficiência. E aí eu olhei assim pra cara dele e falei assim, então, tem duas filas porque o meu filho tem direito. Você tá vendo isso daqui? Meu filho tem autismo, então ele tá no direito dele. E tudo que for do direito dele, ninguém vai tirar. Né? Então é uma fala que eu repito muito, né? Porque infelizmente, como eu já disse em outros momentos, o autismo não tem aparência. Você olha para a criança, você nunca vai dizer, né, que essa criança tem autismo, até que você analise os comportamentos dela, né, a forma como ela está. Então, o autismo não tem, né, um cara, como muitos falam. E aí, sempre a carteirinha dele tá comigo na bolsa. Porque eu já vi pessoas no estacionamento falar, mas você não pode estar aqui. Aí eu mostro a carteirinha, que eu falo, eu posso, meu filho tem direito. Em relação, agora eu tô uma briga muito grande aqui com a prefeitura, porque eles tiraram a gente do meu filho no pré, agora eu tô lutando para que essa gente volte de novo. Então, ser mãe de uma criança com autismo, gente, não é fácil. A gente sorri porque a gente tem que sorrir, né? A gente não pode deixar, como minha avó dizia, a peteca cair. Porque as nossas crianças sentem, apesar, né, das pessoas dizer que eles não têm empatia, eles sentem muito quando a gente não tá bem. Eles sentem muito quando a gente precisa de um abraço, né? Então, essas crianças, quando o pessoal fala que realmente são anjos, elas são, porque elas fazem coisas na nossa vida que talvez ninguém, né, dito normal aí conseguiria fazer, que é fazer a gente ser pessoas melhores, ser pessoas mais humanas, aprender a respeitar o outro do jeito que ele é. Eu digo que o Bernardo, ele me ensinou muito. Eu já fui muito criqui, né, os meus alunos que eu diga. Mas hoje em dia eu tô um pouquinho melhor, né, não tô 100% ainda não. Porque, querendo ou não, a gente tem que brigar muito, né? A vida de uma mãe com uma criança dentro do espectro, olha o barulhinho que ele tá fazendo, tá totalmente desregulado. Eu vou ter que depois sair dessa live aqui e tentar acalmar ele, né? Então,
Não é fácil, gente, mas quando, né, nós pais buscamos por melhores condições de vida para o nosso filho e a gente concebe pequenas vitórias, né, como o aniversário dele, como mamãe eu te amo, você está vendo que você está no caminho certo. E aí o que eu posso pedir é que vocês nos ajudem, né, compartilhar cada vez mais as informações pelas crianças que estão dentro do espectro, porque ainda, né, comparado às outras crianças com deficiências intelectual, enfim, o autismo ainda é algo muito novo no Brasil. A gente tem poucos especialistas, né, por mais que tenham aí nas mídias, né, especialista tal e tal, mas o custo é muito caro. Né, você pagar aí 220, 250 a hora de um especialista é uma coisa assim que para um pai assalariado, ou ele come ou ele faz o tratamento do seu filho, né? Então, que nos ajude, né, a propagar aí cada vez mais a importância de políticas públicas, né, para atender esse público. Eu, como agora professora, também pedi, né, para que os nossos governantes, prefeitos e afins nos dê formação com qualidade, né, não finge uma inclusão que não existe. Porque a criança está dentro da sala de aula, a Mantoan já falava, né? Se não tem aí todo o suporte para atender essa criança, isso não é inclusão, isso é integração, né? Eu esqueci de pegar o livro da Mantoan, mas ele também super indica que ele vai falar da inclusão na prática, o que é uma inclusão na prática, né? Então, que fique esse recado para vocês. Obrigada pela participação de todos vocês. Sábado que vem eu vou fazer aí uma live, então, focando para as professoras de educação infantil, né? Como você pode aí trabalhar com a sua criança aí na primeira infância que contribua para a aprendizagem dessa criança. Eu vou ter que pedir ajuda para os universitários, porque meu marido vai estar trabalhando, vai ter que ficar com o bebê. Mas aí a gente pede aí um help para a família, né? Que já está aqui assistindo, para que a gente possa aí propagar a aprendizagem, né, de professores, de pais. Eu quero ter um pouquinho mais de tempo aí para poder ajudar, né, porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi, né, nesse período que eu tô com o Bernardo, desde 2015, que foi quando ele nasceu, é que sempre Deus coloca pessoas no seu caminho, né? No dia que eu estava na suspeita do autismo dele, ele foi colocando as pessoas certas para que eu conseguisse a psicóloga certa, o médico certo, a professora certa. E ainda hoje, né, encontro muitas pessoas certas aí que me ajudam nessa caminhada que é ser mãe de uma criança dentro do espectro. Né? Então, obrigada pela participação de vocês. Vou deixar salva aqui a live para que, né, a gente possa propagar para outros pais. Vou colocar também no cantinho da aprendizagem, que é meu canal do YouTube, para que a gente possa incentivar, né, outras pessoas a buscar o conhecimento e que nós também possamos buscar o conhecimento para ajudar as nossas crianças, seja professor, seja pai, seja tio, né, para que elas possam ter uma qualidade de vida. Que o que elas querem é ser aí, olha eu chorando, que elas possam aí ser reconhecidas como seres humanos, né, e não como autistas, e sim como seres humanos, né, primeiramente. O autismo ele só veio aí para dar uma balançada na gente, para a gente poder ajudá-las, tá bom? Um beijo, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Até sábado que vem. Tchau, tchau!